Se é interessante você ser médico perito, aí nós temos que separar a resposta da seguinte forma. Primeiro, nós temos o médico que faz a perícia em âmbito previdenciário, que a gente ouve falar que é o perito do INSS, ok? Esse é um funcionário público de ordem federal que passa num concurso e vai exercer essa função. Depois nós temos o perito criminal, que é o médico que trabalha normalmente no IML ou na Polícia Civil ou no SVO, dependendo da cidade. Então, nós temos uma estrutura formada para apuração de crime ou, de fato, participar ali dessa questão criminal, ok? Hoje nós vamos falar sobre o perito forense. E aí nós vamos falar aí os ônus e o bônus, né, de exercer essa função. Então, como que funciona? Você faz um curso de perícia interessante, inclusive eu dou aula aqui na Faculdade de Medicina na pós, em perícia médica, e aí você vai começar a exercer essa função após fazer um cadastro nos tribunais, que pode ser tanto estadual quanto federal. Então, muitos processos, eminentemente os processos de erro médico, acidente do trabalho, insalubridade, né? Graus de periculosidade, então esse tipo de processo envolve a perícia médica, o médico tem que se posicionar. Como que funciona a atividade? O juiz te nomeia e aí você vem, participa, né, tem acesso ao processo e aos dados e aí você vai exercer a perícia. Nós temos a perícia indireta e a direta, as mais recorrentes, tá? Sempre trabalhando aqui com um vídeo curto. Então, a perícia indireta é quando você tem acesso ao prontuário e, em razão disso, você estuda, né, a tese de acusação e a de defesa e responde perguntas que são intituladas de quesitos. Então, você vai emitir um laudo respondendo às perguntas da acusação e da defesa. Como que você vai bem desempenhar esse trabalho? Você vai ter que se apurar do que ocorreu e emitir o seu parecer, emitir o laudo. Então, ocorre que, em muitas ocasiões, né, na verdade, na maioria delas, você vai emitir um laudo que não é da sua especialidade. E isso pode ser motivo de impugnação do advogado que não goste, né, não se sinta à vontade com esse seu trabalho. Pode ser que você seja oftalmo e o caso em questão seja da cirurgia torácica. O que você sabe disso? Nada, né, cá entre nós. Nada, nada, nada. Aí você vai ter que estudar e um conselho meu, que inclusive eu dou para os alunos, é que você fundamente o seu laudo com guidelines em nota de rodapé, para que o seu laudo seja inquestionável, ok? Não, o que você acha, né? A sua preferência, você guarda para o almoço de domingo ou para o menu do restaurante. Aqui, ninguém quer saber o que você acha. Você vai ter que subsidiar o seu laudo e as respostas com estudo, com literatura, ok? Vejo isso muito pouco acontecendo. É uma prática nefasta que merece ser melhorada. E aí, você vai emitir o seu laudo respondendo os quesitos, os advogados ou o assistente técnico. Quem é o assistente técnico? É um médico, no caso, que participa do processo como auxiliar da parte, ou do réu ou do autor, ok? Nesse sentido, o médico vai fazer outras perguntas, ou o advogado, que são quesitos suplementares, e aí você vai responder. Pois bem, você respondeu os quesitos suplementares, aí o processo vai ter o seu turno normal. Na audiência de instrução, debates e julgamento, você pode ser convidado ou oficiado, né, que é a mesma coisa que convocado, a participar e responder questões que envolvem a problemática. E aí você vai responder questões das partes e do juiz, ok? Quanto você ganha? Aí depende da natureza e da problemática do caso. Você pode estar fazendo uma perícia, entre aspas, fácil, que envolve uma cicatriz de uma pinta, num caso dermatológico, ou você pode estar fazendo uma perícia onde foi esquecido uma tesoura dentro da cavidade abdominal. Então, ou você pode fazer uma perícia de uma cirurgia neurológica, enfim. Quando há a sua nomeação, não há especificidade, escolha da sua especialidade. Parte-se do pressuposto que o perito,
até por levar o nome de expert, né, que é sinônimo de perito, possa se posicionar frente a qualquer tipo de processo, tá? E aí você vai ter uma remuneração que gira em torno hoje, pela prática aqui do Noroeste Paulista, é pelo menos R$ 2.500. Eu já vi alguma exceção de 900, 1.200, mas é pelo menos isso. E você pode, né? Você tem a prerrogativa de peticionar, né? Que é falar para o juiz, Excelência, esse valor é irrisório perto do trabalho que eu vou ter. O meu trabalho se resume em... Aí você vai especificar o que você vai fazer e aí o juiz normalmente atribui esse valor a uma das partes ou você recebe por um instituto, né, que caso você atue na capital, chama IMESC, né, que é um instituto de perícia, aí você vai receber como se fosse uma defensoria pública, onde o advogado recebe do Estado, e aí lá tem uma tabela que é praticada. Aqui eu estou focando o vídeo mais no que tange a perícia diretamente pago pela parte, eu já vi perícia de R$ 12.000 em casos mais específicos, né, mais complexos. E aí você tem uma rotina que, claro, né, que vai depender da demanda, que você consegue desenvolver esse trabalho fora do seu expediente. É como se fosse uma renda extra. Você pode fazer à noite, aos sábados. Você tem sim um prazo a ser cumprido, mas esse prazo ele é dilatado, você consegue trabalhar normalmente e a depender da sua demanda, você consegue ter um giro aí, supondo que você pegue 10 por mês, você tem uma renda aí em média de R$ 25.000 a mais no seu orçamento, com certeza uma renda considerável. Ok? Perguntas eu fico por aqui. Um abraço, deem dicas e sugestões para os próximos vídeos. Até mais!